estamos começando mais um episódio do Café Rios Papo de Mulher. Vocês já perceberam algo de diferente? Eu sou a entrevistadora e a minha mãe vai ser a entrevistada. Muito bem, mocinha. Obrigada, então. Vamos começar? Vamos. Mãe, conta a sua história pra gente. Me chamo Ana Magnes Peron de Ropelato. Eu tenho 42 anos. Eu nasci no interior de São Paulo, em Jaú, cidade da qual eu nasci, cresci, fui criada lá. Os meus pais continuam ainda lá, né? A vovó e o vovô ainda estão. Vovó mora lá há 74 anos. Foi nascida, criada, até hoje mora lá. Exatamente, a vovó nunca saiu de lá, né? E passei a minha vida, a minha infância toda ali em Jaú. E quando eu tinha 20 anos, quando eu completei, 19 anos, foi a primeira vez que eu saí de casa, que foi quando eu fui estudar. Mas até então eu nunca havia saído de dentro da cidade, da casa dos meus pais, criada dentro de uma educação mais rígida, de uma educação mais conservadora, né? Então a gente estava ali o tempo todo com a mãe, com o pai, ajudando, auxiliando dentro de casa, dentro daquilo que era necessário, e estudando bastante, sendo bem cobrada muitas vezes na escola, mas graças a Deus uma educação muito boa, né? E também conta pra gente como você e o papai se conheceram. Como que eu e o papai nos conhecemos? Bom, eu, como falei, aos 19 anos eu saí de casa pela primeira vez, eu fui fazer faculdade. E quando eu cheguei na faculdade, eu me deparei com o teu pai no segundo dia de aula. Mas o papai estudava de manhã, porque o papai fazia agronomia, e eu psicologia à noite. Então, todo dia à noite a gente tinha o hábito, porque eu morava em Garça, no interior de São Paulo, e às vezes era muito calor lá, e a gente sentava na frente do alojamento, eu morava num alojamento feminino, e nós sentávamos ali, e um belo dia o teu pai aparece, o João aparece de moto, brincando, fazendo gracinha com todo mundo, e a gente começou a conversar ali. E o João sentou ali na muretinha que a gente estava, ali fora, e nós ficamos conversando com uma turma muito grande. E passou esse tempo, né? A gente ficou ali, depois eu entrei para dentro, porque eu era extremamente rígida, certinha, tinha medo de tudo, não conseguia pensar nada fora de diferente. E de repente eu tô lá no meu quarto, no alojamento. Essa é uma história até engraçada do teu pai, que ele foi bater na janela do meu quarto. Papai sendo papai. E ele foi lá e começou: ô psicóloga, porque eu não sabia o nome do seu pai e nem ele sabia o meu. Apesar da gente ter conversado muito, mas a gente não trocou os nomes. E tudo bem. E ele, ô psicóloga, e eu morrendo de medo dentro do alojamento, porque eu falei, gente, é agora aqui que vai ser, como que tem alguém, um homem batendo na janela do meu quarto. E eu sei que isso foi, até que eu abri a janela um tantinho, desse tantinho, e ele olhou pra mim e falou assim, boa noite. Simples. Eu só quis dar boa noite. Papai é sempre assim, mamãe é sempre mais fechadinha, de boa, e o pai já pra fazer amizade é extravagante, chega fazendo graça. Exatamente. E aí foi só um boa noite, fechei a minha janela, tinha grade e tudo, mas fechei a janela e dormi. E ali começou uma amizade com o papai. Antes de nós namorarmos, nós fomos muito amigos. Então nós frequentávamos os mesmos lugares, nós tínhamos as mesmas turmas, churrascos, tudo que estava envolvido ali, as duas turmas nossas da faculdade, a gente estava sempre junto. Mas o papai sempre demonstrou interesse na mamãe. A mamãe tinha muito medo, né? A mamãe sozinha, saindo de casa, da casquinha do ovo, como eu digo, né? Saindo daquele proteção da casa dos pais. Seu ambiente. Do meu ambiente, exato. Eu tinha receio. Eu falava, e agora? E se eu me apaixono por esse moço, o que vai acontecer? Porque a gente tem uma ideia de que quando vai para a faculdade é tudo festa, é tudo Algo bagunça, algo novo, e que ninguém quer nada com ninguém. A gente não imagina conhecer o nosso marido, porque hoje, né,
papai é meu esposo, né? O nosso marido no primeiro dia de aula dentro da faculdade. Pelo contrário, a gente espera conhecer isso ou na infância ou na cidade que a gente mora, mas nunca tão longe assim. E assim foi, a gente foi sendo amigos, a gente se encontrava muito, conversávamos bastante. O papai sempre dando para a mamãe ideias, né, dando toques de que, olha, eu tenho interesse em você, e eu sempre fugindo. Até que um belo dia eu resolvi ceder, porque eu também me peguei gostando já do papai, também percebi esse sentimento em mim, e nós começamos a namorar. E a gente nunca terminou. Isso é um fato curioso. A gente começou a namorar, a gente namorou entre noivado e namoro, foram 5 anos e meio. O papai se formou primeiro que a mamãe, porque ele já estava antes na faculdade. O papai se formou primeiro. O João foi embora, ele foi para o Maranhão. Na verdade, na primeira ida dele embora foi para a Bahia. E a mamãe ficou fazendo faculdade. Então foi um período por volta ali de 2003, 2004, 2005 muito tenso para nós, porque nós namoramos numa época que não tinha celular, não tinha chamada de vídeo, não tinha WhatsApp, a gente é da época da Lan House, do e-mail quando precisava se falar. Tem umas histórias bem engraçadas que o papai se desconta dessa situação. Exatamente. Nós não tínhamos acesso fácil um ao outro. Então foi um período muito difícil para nós, porque nos gostávamos, sabíamos que queríamos estar juntos, mas naquele momento era um momento de estar separado. A mamãe, nesse período, viu o papai 2 ou 3 vezes, porque isso foi de 2004 a 2006, foram 2 anos e pouco, mais ou menos, com o papai à distância. Ainda nem nessa época você não tinha celular, nada, né? Não existia. O celular já existia, mas não tinha chamada de vídeo, não existia foto, nós não tirávamos foto no celular. Hoje a tecnologia... Mas você já tinha o seu Nokia? Eu tinha o meu Nokia tijolão, do qual o papai me levou comprar, Tem exatamente. uma foto que você mostrou que dá pra ver, ele é azul. Exatamente. A gente chama de Nokia tijolão. Exato, a mamãe tinha esse Nokia, mas não tinha como se falar. Não tinha, antigamente uma ligação do interior de São Paulo para o Nordeste era você pôr R$20 de crédito, que na época era muito dinheiro, era para falar oi, tchau. Não dava tempo. Então foi um período nosso de realmente até para perceber o tanto quanto a gente se gostava e o tanto quanto nós valorizávamos a nossa relação. Porque o papai foi para a Bahia, da Bahia o papai subiu para o Maranhão, aí o papai trabalhou acho que uma safra e meia no Maranhão, depois ele foi para o Pará, depois do Pará ele voltou embora, aí que ele veio para o Paraná de novo. Enquanto o pai rodando o mundo, a mãe parada e a no mamãe mesmo lugar. fazendo faculdade, exatamente. E sempre ali, a gente sempre com a ideia. Tanto que quando o papai foi embora, numa volta que ele veio buscar um automóvel, né, dele, nós noivamos. Foi aí que o papai colocou uma aliança, né, me pediu em casamento e nós noivamos. E o nosso noivado foi muito sucinto, porque como o vô João, que é o pai do Joãozinho, o vô João estava em Portugal ainda. Tava. Nós não tínhamos como reunir, fazer festa de família, aquela coisa toda para o noivado. Isso. Então eu e o papai, nós decidimos sair para jantar, nós dois, e ali o papai me pediu em casamento e colocou uma aliança. Então foi uma coisa bem entre eu e ele. E nisso, depois ele foi embora e ele subiu para o Nordeste de novo, como a mamãe já falou, Bahia, Maranhão, Pará. Papai vai rodando e mamãe no mesmo cantinho. E a mamãe paradinha ali em Garça, protegida, quietinha e bem vigiada, porque tinha todos os amigos do papai sempre olhando, sempre dando, tentando contar, a Ana fez tal coisa, a Aninha foi para tal lugar. Então eles eram dedo duro. O papai tinha uma rede de apoio muito boa nisso. E aí, quando a mamãe se formou, a mamãe estava para se formar em 2006, foi quando o papai retornou e foi para o Paraná, que aí foi quando ele começou a trabalhar na usina e tudo mais. Aí a mamãe se formou na faculdade em 2006, né, no final de 2006, e em 2007 nós marcamos o casamento
e em 2008, dia 2 de fevereiro, nós nos casamos. Então a nossa história ela tem essas intercorrências, né? A gente passou um bom tempo, 2 anos aí praticamente dos nossos 5 anos e meio, 2 anos foi a distância. E não foi um período fácil, porque é difícil quando você gosta, é difícil quando você, né, gosta de alguém estar distante desse alguém. E não ter como ir, porque não era uma coisinha que, eu vou pegar o carro, eu vou ali, vejo e volto. Não. E tinha outras questões, por exemplo, a vovó não permitia que a mamãe fosse visitar o papai no Maranhão. Então teve várias dificuldades que a gente teve que ir enfrentando para estar aqui, né? Para chegar até aqui. E a nossa história é mais ou menos essa. Tem um monte de coisinhas a mais aí, mas a gente deixa quieto. Mãe, por que você teve essa vontade de ser psicóloga? Qual é essa vontade? Como que surgiu a psicologia? Como que surgiu? Filha, a mamãe desde os 13, 14 anos, eu gostava muito de pessoas, sempre gostei. E na escola eu tinha aquela matéria que eu mais gostava, que era biologia. Então eu sempre colocava que eu ia ser psicóloga, mesmo sem saber o que era, porque naquela época a psicologia não tinha a força que tem hoje, não tinha a visão, ela não era tão vista como ela é hoje, né? Então eu sempre ficava nisso. Mas quando eu realmente fiz 14 anos, eu defini que eu seria psicóloga. Mesmo sem saber nada sobre a psicologia, porque a gente não tinha acesso a isso. Até porque a psicologia ela é uma ciência nova, ela não é uma ciência antiga, ela é nova. Então eu não tinha contato com isso. E eu lembro que logo que eu decidi ser psicóloga e o tempo passou, eu tenho uma prima que é formada em psicologia, mas ela não atua. Quando eu realmente fui prestar os vestibulares para psicologia, a mãe dessa minha prima, né, a minha tia, ligou e pediu muito para a avó não deixar a mamãe fazer. Porque psicologia não era uma profissão rentável, porque psicologia não era tão vista. E eu lembro que quando falaram isso, eu tive uma sensação de que, olha, se não fosse psicologia, não seria outra coisa. Porque eu não consigo me ver fazendo nada diferente que não seja ser psicóloga, né? A não ser exercer o papel de mãe, que é outra paixão. Mas a psicologia, ela é uma paixão. Eu vivo isso intensamente o tempo todo. As coisas que eu falo no consultório, as orientações que eu passo aqui, eu coloco isso em prática na minha casa. Então, quando às vezes eu oriento um pai, uma mãe a fazer tal coisa com um filho, vocês podem ter certeza que é o que eu faço lá em casa. Tá aqui o serzinho para não deixar eu mentir. Então, assim, eu vivo a psicologia 24 horas por dia, né? Mesmo em casa, quando mãe, mesmo esposa, eu sempre procuro agir da mesma forma como eu oriento os meus pacientes. Então, eu não tenho como não resumir a psicologia como a minha paixão. Ela realmente é a paixão da minha vida. Os outros são os meus amores. Eu aqui. Mãe, você gosta de morar aqui em Itapurá? Você gostou de vir pra cá? Olha, Itapurá, né? Isso aqui eu falo que é um presente. A gente sempre fala lá em casa, né? Que estar em Itapurá é como se eu tivesse nascido e crescido aqui. Itapurá veio de uma maneira muito aleatória. Nós morávamos no Paraná, que depois do casamento eu casei e fui para o Paraná morar na cidade que que meu esposo nasceu, né? E lá nós ficamos no Paraná por 10 anos, até que o João se desligou da empresa onde ele trabalhava e ele começou a trabalhar numa outra empresa com vendas e tudo mais, até que surgiu o convite para que nós viéssemos para o Mato Grosso do Sul. E aí nós viemos morar ali em Costa Rica, né? E a gente foi um período também um pouco conturbado, porque você e o Tato eram pequenos, não queriam se mudar porque tinha já os amiguinhos, aquela estrutura. Aí ficava, não queria porque coisa. E a oportunidade que tinha vindo para o papai. A gente acabou vindo, claro, para Costa Rica. Ali nós moramos 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos.
E de lá de Costa Rica, o João resolveu vir até Sorriso para conhecer e para buscar algo diferente. A gente sempre teve vontade, mas nós não tínhamos como vir, era mais complicado. Até que ele conseguiu assim, colocar numa empresa e a locação dele veio para Itapurá. E nós viemos para Itapurá em questão de uma semana, lembra? Aham. O papai veio, voltou, nós arrumamos o emprego, deu tudo certo, arrumamos a mudança e em questão de uma semana nós viemos para cá. E eu me surpreendi, porque eu fui muito bem acolhida por Itapurá. Então eu falo que Itapurá hoje, realmente, se eu tivesse ter que escolher um lugar para morar no Mato Grosso, seria aqui. É uma cidade gostosa, os meus filhos, que isso era algo muito importante para nós, a colocação deles, a questão de amizade, a questão de socialização, isso era muito importante, já que em Costa Rica nós não tivemos uma boa experiência com essa parte social. As crianças não conseguiam se encontrar, não conseguiam se... Eu fui mais físico que o Olavo, porque ainda ele tinha achado um amigo ainda que ele às vezes saía de bike com ele, alguma coisa, mas exato. eu já fui... Um pouco mais difícil. Então, assim, nós já havíamos tido essa dificuldade e isso não foi legal, olhando para as crianças. Então, quando nós chegamos em Itapurá e o João foi muito bem aceito dentro do trabalho dele, dentro da comunidade que ele estava ali com o trabalho. Eu, muito bem recebida, acolhida pelas pessoas e fui conseguindo fazer uma rede de clientes, de pacientes muito querida, que eu tenho amor por todos eles. Os meus filhos bem acolhidos, bem recebidos na escola. Então, quando tudo isso encaixou, eu falei, olha, eu estou no lugar certo. E realmente, eu sinto como se eu tivesse nascido em Itapurá, como se eu fosse de Itapurá, como se eu vivesse uma vida muito longa aqui. E vão fazer agora, dia 7 de fevereiro, 3 anos que a gente está aqui. E foi, acho que, a cidade, assim, melhor que a gente morou. Verdade, né? Assim, a Colorado foi a cidade que meio que eu fui, que você me criou, Que você nasceu. que eu nasci. Eu gosto bastante de lá, porque às vezes moro, fica perto de minha avó, essas coisas, mas aqui em Itapurá eu prefiro. É mais gostoso, É mais gostoso. né? Então, eu tenho até um pouquinho mais de liberdade aqui. Exatamente. Então, Itapurá é o meu presente. É o meu presente tanto no campo profissional quanto no campo pessoal. Nós crescemos muito aqui como pessoas, a gente criou uma rede de amizade muito gostosa. Então, tudo para nós aqui realmente é válido. A gente está muito feliz aqui e sem intenção nenhuma de ir embora de Itapurá, né, filha? Como surgiu a ideia do Café Rios Papo de Mulher? Olha, surgiu de uma maneira um pouco aleatória. Eu estava conversando com o Bruno, que ele é o meu marketing, né? A gente estava numa troca e eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí veio a ideia de criar esse programa, que é um programa, né, de entrevistas, para que a gente abrisse esse espaço para as mulheres. Por isso, Café Rios Papo de Mulher. Para a gente poder falar sobre a nossa história, para que a gente pudesse contar um pouco de nós, as nossas liberdades, as nossas conquistas, as nossas dificuldades. Porque a gente sabe que nem tudo é fácil. Na maioria das vezes a gente passa por muito mais dificuldade do que por glórias, né? As glórias, elas são conquistas, elas vão acontecendo. Mas a gente cansa, não é fácil ser esposa, mãe, dona de casa, profissional, tudo isso cansa. Tem hora que lá em casa, né, de vez em quando a mamãe dá umas piradinhas, né? Até o cabelo arrepia. Porque não é fácil. Não, o ser humano em si não é fácil. A gente precisa, e é gostoso quando você tem um espaço para falar, um espaço onde ninguém vai te julgar ou criticar, mas a gente está aqui só para ouvir. Então o Café Rios é isso, é você poder ter o teu espaço para contar a sua história, para mostrar o tanto quanto somos fortes, o tanto quanto nós podemos fazer a nossa vida ser muito melhor. Como eu sempre digo, né? Para que a gente possa ter uma vida sempre extraordinária.
Tem algum episódio, mãe, que você se emocionou? Lembra de algum relato, alguma coisa assim? Todos foram muito especiais. Cada pessoa que já sentou aqui nessa cadeira foi muito especial. Cada uma me trouxe um ensinamento, cada uma me trouxe uma emoção. Cada uma tem uma história e às vezes Exato. cada um vai dar uma emoção, vai dar alguma coisa. Exatamente. Mas teve um episódio que eu acredito que quem assistiu vai lembrar que no final dele a minha entrevistada chorou. Porque a hora que saiu a palavra para que ela definisse, foi com a Carla Paludo, a hora que saiu aquela palavra e que ela leu ali, ela com certeza remeteu a ela a uma emoção por conta de várias questões pessoais, particulares dela, e que eu conheço um pouco mais dessa história pessoalmente falando, né? E ali realmente eu me emocionei, porque eu vi que, falei, olha, a gente se abdica, a gente abre mão da nossa vida por muitas Eu já vezes. até tinha imaginado que seria a tia Carla, porque eu tinha visto o pedacinho do final que você me mostrou. Exato. Eu imaginei que você iria falar. Naquele dia, sim, eu chorei junto com ela, porque eu sei o tanto quanto a luta não é fácil. Então foi o episódio que realmente trouxe uma emoção mais aflorada. Então vamos pra brincadeira. Nossa, essa eu também vou participar? Você vai sortear um papelzinho, aí você vai fazer ou uma frase com essa palavra que você sortear, ou você vai explicar ela. Ou se quiser, faz os dois. Tá. Vou baralhar aqui. Meu Deus, e agora, hein? Será que comigo vai dar certo, igual com todo mundo? Palavra melhor que essa não podia, né? Ser. Gente do céu. Eu acho que essa palavra me emociona. Porque é o que eu luto. É pelo ser. Essa palavra foi emotiva. É o que eu luto. É o que eu peço para as pessoas. É o que eu procuro ser. Não é fácil. Não é fácil você se posicionar. Não é fácil você construir a sua vida, a sua história. Principalmente a gente que muda de um canto para o outro, que muitas vezes sai da zona de conforto da nossa casa, do nosso ninho ali, né? E você poder ser, sentir, construir, é complicado. E quando você conquista, isso a palavra tem mais sentido ainda, porque é a partir dela que a gente passa a construção. E quando dá certo, o ser se torna muito maior. Então é isso. Deu certo. Obrigada, mãe, por ter contado sua história e tudo mais. E é isso. Continuamos aí. E, gente, assista a segunda temporada porque tá uau, tá extraordinária. Obrigada, meu amor. Que delícia. Foi uma honra minha ter você como minha entrevistada. Sim.